Paz do Senhor. Vamos hoje fazer mais uma meditação. Hoje vamos meditar um pouco sobre oração. Amém? A oração, ela é uma das principais formas que nós temos de nos comunicar com Deus. E através da oração, nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. E a oração de um justo, ela tem, é muito poderosa em seus efeitos e eficaz. Pois Deus ama aquele que o adora em espírito e em verdade. Se nós estamos em verdade, em espírito e conectado com o Senhor, as nossas orações serão atendidas. Mas nós também devemos sempre ter a convicção, a certeza de que a oração, ela não vai ter ação se nós não tivermos fé. A oração de um justo surge os seus efeitos eficazes. Mas, se nós orarmos por alguém, essa pessoa também tem que ter fé, ela tem que ser uma pessoa humilde e ter confiança no Senhor. Porque todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia: vai em paz, o seu pecado está perdoado, a tua fé te salvou. Então nós vemos que nem mesmo Jesus, ele não curou alguém se não fosse o sentimento da pessoa de ser curado e de confiar fiamente nele. Amém? Então nós vamos aqui agora falar sobre a intercessão, a oração intercessória. A intercessão é quando alguém faz uma oração a Deus em favor de outra pessoa, como vemos Paulo fazer em Efésios 3,14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomam o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então aqui Paulo diz que ele se pôs de joelhos e estava intercedendo pelo povo, para que eles pudessem também ser, se sentir mesmo filhos de Deus e ter compreensão do homem interior. Aqui Paulo rogava a Deus, ele intercedia ao Senhor pelo aquele povo de Efésio, para que eles viessem pelo poder do Espírito compreender o homem interior. Ou seja, nós não somos apenas essa casca que nós podemos ver, essa casca que carrega o nosso espírito, a nossa alma, aquilo que realmente interessa para o Senhor. Porque esse corpo aqui carnal, ele não herdará a vida eterna, pois no último dia todos nós seremos transformados. Amém? Em seguida também diz que sempre intercedia. Jesus é um intercessor entre nós e Deus. Ele sempre intercedia pelas pessoas e até hoje ele é o maior intercessor
Jesus, ele sempre intercedia pelas pessoas. E ele hoje ainda é o nosso intercessor. Pois ele diz: tudo que pedires em meu nome será atendido, para que Deus seja glorificado. Então, ele continua intercedendo por nós. Amém? Em 1 João 2:1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós vemos que Jesus, ele é o maior intercessor. Ele veio, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele orou a Deus por nós quando ele estava para partir deste mundo. Ele pediu a Deus que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Porque assim como ele e Deus é um, que nós também sejamos um nele. Sendo um nele, seremos também um em Deus. Por isso que ele deixa claro que vós também sentareis no trono de meu Pai, assim como eu sentei. Porque tornamos todos uma só unidade, tendo Cristo como cabeça e nós como o seu corpo. Não há como apenas a cabeça se assentar sobre o trono, mas o corpo faz parte da cabeça. Que nós sejamos um corpo purificado para com Cristo. Amém? E também o Espírito Santo por nós. Então, o próprio Espírito Santo também, ele intercede por nós. Vamos ver aqui em Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, verso 26, onde diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Glória a Deus. Que também, nós temos mais um intercessor. Quem somos nós para interceder por alguém? Se temos o próprio Cristo que intercede por nós e o Espírito Santo também está intercedendo por nós, está levando a Deus a nossa petição, porque assim como nós mesmos compreendemos que realmente precisamos, o Espírito Santo na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele sabe melhor que nós o que nós necessitamos. E se nós nos colocamos aos pés do Senhor de tal forma de deixar que o Espírito Santo haja em nosso favor, ele sim irá levar a Deus as nossas necessidades reais. Muitas das vezes pedimos o que não precisamos, pedimos o que não vai nos edificar na presença do Senhor e nem nos fazer com que nós venhamos ser santificados e aprovados por Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele irá converter os nossos petições a Deus de uma maneira correta e conforme nós realmente precisamos. Amém? Agora vamos falar sobre súplica. A súplica é pedir a favor
da pessoa que está orando. Na Bíblia encontra vários exemplos de súplica. Davi, em seus salmos, sempre está suplicando ao Senhor por misericórdia. Salmo 4:1. Vamos ver aqui em Salmos. Aqui diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha aflição, a minha oração. Então nós vemos aqui que Davi, ele clama a Deus. E aqui ele diz que na angústia, Deus deu a ele largueza. Ou seja, mesmo quando ele estava angustiado, Deus deu a ele vitória. Porque ele não deixava que a angústia material, que a incerteza material, superasse a confiança que ele tinha no Senhor. Ele clamava ao Senhor e tinha, mesmo na angústia, a certeza que Deus o ouvia. E assim Deus dava a ele a vitória em suas angústias. Também, seguindo aqui, ele também clamava primeiro ele clamou por misericórdia e também por liderança. Salmos 5:8. Aqui onde diz assim: Senhor, guia-me na sua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Então, Davi, ele não andava sozinho. Ele sempre punha Deus em primeiro lugar. Ele pedia para que o Senhor estivesse aplanado à tua frente, para que ele, ao caminhar, ele não viesse fazer nada por si próprio, por si mesmo, mas que Deus era o caminho dele. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele colocava Deus como líder e ele o seguia pelas suas veredas. E assim ele tinha muitos êxitos. A seguir aqui, ele também pedia por libertação para escapar das perseguições. Salmos capítulo 7, verso 1, onde diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então nós vemos que Davi, ele estava sempre suplicando ao Senhor também por libertação, para que eles os livrasse dos seus inimigos. Amém? Jesus nos diz para pedir pelo nosso pão de cada dia. Mateus 6:11. Mateus 6:11. Vamos ver aqui em Mateus 6:11. Aonde diz... Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui ele nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também ele nos ensina que nós devemos pedir perdão. Porque aqui ele diz: perdoa-nos como nós também perdoamos os nossos, aquele quem nos
ofendeu. Então Jesus, ele ensina que nós devemos sim pedir, mas que nós também devemos perdoar. E sem perdão não há resposta das nossas orações. Sem sermos perdoados, o Senhor não atende as nossas petições, porque se nós estamos mal aqui na terra, então como podemos estar de bem com o Senhor? Deus, ele é santo e ele não habita em templos imundos. Assim como ele sempre dizia quando curava alguém, a sua fé te salvou, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus, ele perdoava os pecados e assim, consequente, dava a libertação daquela aflição que a pessoa estava passando, né? Dando a elas a cura. E ele sempre deixa claro que nós devemos pedir perdão e também sermos perdoados. Lucas 18, 1-8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que porque tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui o apóstolo, né, deixou aqui essa expressão porque assim como um homem mau, uma pessoa carnal que não importa com o sentimento ou a justiça devida a outra pessoa, por insistência e a petição da pessoa, ele a atende e faz justiça pelo fato de não a ter mais ali te importunando, ainda mais o Senhor, por aqueles que o ama, ele sim atenderá às petições daqueles que clamam dia e noite, aqueles que estão sempre levando ao Senhor em oração, pedindo por si e pelas suas necessidades. Amém? Nós vamos ver também em Tiago capítulo 4, verso 2, aqui diz assim: não recebemos porque não pedimos. Se nós não recebemos, é porque nós não pedimos. Tiago capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não podeis
alcançar, combateis e guerreais, e nada tens, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, nós vemos aqui que nós não temos porque nós não pedimos, ou porque pedimos mal. Porque se nós pedimos algo para o nosso benefício próprio, que não vai edificar ao nosso espírito em Deus, o Senhor não vai nos ouvir. Então nós devemos pedir discernimento ao Espírito para que nós possamos elevar a Deus a nossa petição de um jeito correto, não para o nosso orgulho, o nosso ego, mas sim para o nosso crescimento espiritual e a nossa aprovação em Deus Pai, o nosso Senhor. Agora vamos ver também aqui em Mateus 26, 39. Antes vamos ver Tiago 4:3. Aqui diz assim: também não recebemos porque estamos pensando apenas em nossos desejos carnais. Que é Tiago 4:3. Então nós devemos ter muito zelo, muito cuidado com as nossas petições, porque as nossas petições muitas das vezes não nos convém, porque ao invés de nós crescermos em Deus, ela, se realizada, irá nos tirar da presença do Senhor. A melhor maneira a abordar as nossas súplicas seja pedir com honestidade a Deus, com a finalidade que seja feita a sua vontade, porque só Deus sabe o que é melhor para nós. Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Então nós vemos aqui que o próprio Jesus, ele sentiu na sua carne o desejo de passar dele aquele cálice, que era do sofrimento que ele ia passar até a cruz e também a sua morte na cruz. Mas ele não deixou que sua aflição fosse maior, mas ele diz: Pai, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Porque Cristo ali sabia que se ele desistisse, então nós também hoje não teríamos essa oportunidade de ter uma nova vida em Deus, nosso Senhor. Amém? Agora no ponto 3 vai falar sobre o clamor. O clamor não é necessariamente falar em alta voz ou gritar. O clamor é expressar a Deus a sua rejeição a determinadas coisas ou situações. Pode ser atual ou também até mesmo que já faz parte de sua vida por muito tempo. Então, o clamar ao Senhor não quer dizer que clamar a Deus a gente vai gritar, falar em alta voz, mas o clamar é expor o que está acontecendo. Um clamor pessoal, você vai clamar ao Senhor porque a sua aflição está a tal ponto que o seu corpo não está resistindo, o seu coração está temeroso. E
essa situação leva você ao clamor. E esse clamor tem que ser um clamor com humildade, não com exaltão ou senão com coitadismo. Porque o Senhor conhece verdadeiramente nossos corações. Então nós devemos clamar ao Senhor com humildade, com amor, colocando Deus sempre como Ele é o Senhor, como a glória é dele. E nós devemos clamar ao Senhor para passar de nós aquela determinada situação, aquele determinado problema, ou aquela doença, aquela dor, aquele sentimento, ou até mesmo pedir sobre Deus agir na vida de alguém. Mas nós devemos sempre ter convicção que seja feita a vontade do Senhor, que nós não temos nenhuma força para mudar a história de ninguém, apenas Deus. A partir do momento que a pessoa aceitar Jesus e deixar que Deus haja em seu coração, assim o Espírito Santo irá moldá-la a cada dia, porque a nossa santidade ela é diária. Cada dia nós devemos estar sempre buscando do Senhor para termos convicção de que sejamos aprovados por Deus. A aflição nos leva ao clamor e, infelizmente, nos cega, não permitindo enxergar o grandioso de Deus e a resolução da situação. Mas, ao fechar os olhos, podemos encontrar o Deus das soluções. Então, nós vemos aqui que muitas das vezes aquilo que nos aflige muito a ponto de um grande clamor a Deus, Ele muitas das vezes tira, nos cega, fecha nossos olhos, crava nossos ouvidos e não deixa que nós vejamos a solução no final. Mas, se nós fecharmos os nossos olhos e nos concentrar no Senhor e orarmos e clamar a Deus com sinceridade, Ele se revelará a nós e nós iremos ver ali o quão grandioso é o Senhor. E Ele é o Deus das causas impossíveis, o Deus que age quando não há soluções materiais. Ele sempre age, mas há situações que nós passamos que nós duvidamos que irá se resolver. Mas para Deus não há nada impossível. Por isso nós devemos sempre confiar e ter certeza que Deus vai nos ouvir e mudar a nossa história, ou até mesmo a história de um povo, de uma nação, ou até mesmo de todo o mundo. Amém? O clamor com os irmãos e a igreja é até mesmo toda uma nação e até mesmo o mundo. Pelos pastores e liderança, pelos governantes, pela segurança, para que haja justiça, pela saúde de alguém e também hoje o que nós estamos passando pela pandemia. Nós vemos que tem se levantado grandes clamores nas igrejas em prol de todo o mundo, em prol de toda a nação do Senhor neste mundo. E nós vemos que o clamor em comunhão com os irmãos, ela é variada nessas situações. Pode ser pela justiça de um povo, pode ser para que um determinado lugar que está em guerra tenha paz, pode ser pela saúde de um irmão, pode ser também por justiça em prol de um irmão, de uma pessoa, ou da saúde de alguém que vai passar por alguma cirurgia ou até mesmo
por situações que esteja passando na família ou pessoal, no trabalho, ou até mesmo por um povo que está passando por necessidade, que haja mais pessoas próximas que possam estar ajudando e retirando a pessoa daquelas situações. Amém? Clamar é comunicar com Deus incessantemente nos momentos de aflição em que não conseguimos ver um bom desfecho e justiça da situação, ou de obter resposta por algo que não almejamos muito, Nós vemos que Daniel, né, quando ele viu ali que o rei ia matar todos aqueles adivinhos da Babilônia, ele se pôs perante o rei e pediu para que ele desse-lhe um tempo para resolver a questão do sonho que o rei havia dito. E ele pediu para que Mesaque, Sadraque e Abednego o ajudasse. Então, ali naquele momento, ele convocou os amigos para que o ajudasse em clamor ao Senhor, em preparação para que Deus desse para eles a resposta daquele desejo do rei, não só pelas suas vidas, mas também pela vida de muitos adivinhos que tinha naquela época ali na Babilônia. Eles clamaram e o Senhor os ouviram, porque eles eram pessoas justas e que estavam sempre em oração e clamando ao Senhor por suas vidas. Existem muitas e muitas versos na Bíblia que fala sobre esses clamores que existiam. Nós vemos que Abimeleque clamou a Abraão em Gênesis 20, verso 9, né, porque Abraão havia mentido e dizendo que Sara era sua irmã. E Abimeleque, quando descobriu, ele disse: por que mentiste, né? Se alguém ficasse com a tua mulher, poderia vir sobre nós uma grande desgraça. Então, Abimeleque, ele tinha sim um respeito pelas pessoas que serviam ao Senhor. Ele era temente, ele temia a Deus e as consequências que alguém poderia sofrer se violasse algo que fosse abominável para o Senhor. Proclamar, anunciar. Êxodo 33, 9, Êxodo 34, 5, Levítico 23, 2. Convidar, um clamor de convite, Êxodo 34, 15. Clamar, Levítico 13, 45. Convocar, Números 1, 16. Comunicar, 2 Reis 22 e 8, 10 e 16. Invocar, Salmos 18, 3. Amém? Eu vou deixar esses versos aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estar lendo e compreender mais sobre este ponto tão importante que é a oração. Tenho ouvido seu clamor, porque conheci as suas dores. Êxodo 3, 7. Aqui Deus está dizendo que ele ouviu o clamor do seu povo ali no Egito. E por isso ele estava convocando a Moisés, né, para que voltasse para o Egito para dar libertação para o seu povo. Clamaram a mim, Jeremias 29, 12, 13.
Eu clamo a Deus e o Senhor me salvará. Salmos 51. Os justos clamam. Salmo 39, 17. O meu grito de socorro. 2 Samuel 2, 7. Gemiam e clamaram. Êxodo 2, 23. Ele ouve nosso clamor. Números 10, 16. E ouviste meu clamor. Jonas 2, 2. O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus. 2 Crônicas 6, 16. Amém. O vídeo já ficou bem longo, por isso eu agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu lhe peço, esteja olhando aqui embaixo do vídeo, que eu vou deixar na descrição todos esses versos que eu li aqui, para que você possa ler, estudar, meditar e pedir ao Espírito Santo discernimento para te ajudar a entender mais sobre a oração e te capacitar para que você possa ser um bom orador. E lembre-se, Deus ama aquele que o serve com justiça e verdade. Um beijão a todos. Que a bênção do Senhor esteja com vocês sempre, onde quer que vocês for, em nome de Jesus.